Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Fluminense. Havia uma grande expectativa em cima desse jogo. São Paulo precisando da vitória para deslanchar no Campeonato Brasileiro e também reencontrando o Fernando Diniz, que teve aí um trabalho aqui no São Paulo longevo, que teve aí alguns frutos, né? São Paulo acabou indo para a Libertadores, no ano seguinte ganhou o Campeonato Paulista com o Crespo, já no lugar do Diniz, com alguns reforços, é bem verdade, mas havia ali aquela coisa, né, das pessoas que têm aquele encantamento pelo Diniz, as pessoas que têm um encantamento com o Ceni, então ficou muito disso na mídia. E lembrando que o Rogério Ceni, na função de técnico, não venceu o Diniz, como jogador sim, como jogador venceu ainda quando o Diniz enfrentava, né, quando dirigiu o Audax, pois como técnico não, aliás, foi a estreia de Rogério Ceni como profissional. Este é o vídeo de jogo de uma partida que o Rogério Ceni sim fez o suficiente para vencê-la, teve ali oportunidades para liquidar o jogo, porém acabou sofrendo um empate. E sofrendo assim, no primeiro tempo o Fluminense foi dominante, São Paulo conseguiu encontrar os gols. Foi um jogo muito difícil, porque o time de Fernando Diniz, além de estar numa fase muito boa, o Fluminense está numa fase muito boa, está jogando um futebol muito vistoso, conquistando aí alguns resultados importantes, ainda vinha mais descansado que o São Paulo esfacelado dos últimos jogos. Fluminense jogou na terça, São Paulo jogou na quinta-feira, né, nessa quinta agora, então teve menos tempo de descanso, e o jogo da quinta foi apenas e tão somente uma partida contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, aquela classificação que foi uma loucura, né? O Palmeiras tinha conseguido ali reverter o resultado no 2-0, depois o São Paulo ainda sofre um pênalti, o cara chuta por cima, tem um pênalti, no Caleri o Luciano converte, vai para os pênaltis, todo aquele desespero. E antes dessa partida, o São Paulo enfrentou o Atlético Mineiro. Então, assim, era Atlético Mineiro, é Palmeiras, são 10 desfalques, né? Assim, a hora oscila para 13, 12, aí um volta, mas um volta ainda não está em totais condições, então joga um pouco, não joga. Então São Paulo estava nesse cenário. O Rogério tentando trocar, só que nesse período de lesões, o Rogério não conseguiu fazer sua costumeira rodagem. Então agora aqui eu quero, antes de começar esse vídeo, é muito importante esse praticamente editorial para a gente lembrar a situação do São Paulo. São muitos desfalques. O Rogério estava fazendo uma rodagem muito correta, porém algumas lesões aconteceram por pancada e obrigaram o Rogério a colocar um time ali sem rodar tanto. E aí o que a gente tem com isso é queda de rendimento, porque os jogadores estão ali jogando repetidos jogos sem descanso, e ou contusões. Hoje foram duas gravíssimas. Uma do Léo, imagens do Léo chorando, muito, muito preocupante, e a outra do Jandrei, que ainda tomou uma pancada ali no jogo, os dois saíram da partida. Então o Rogério Ceni ali, no seu primeiro tempo, já tinha queimado algumas substituições, uma para corrigir o lado esquerdo com o Patrick, e duas para corrigir problemas de contusão muscular do Léo e a contusão do Jandrei. E aí no segundo tempo foram duas, uma para corrigir o lado direito. Tardiamente, ele anunciou a substituição, porém o Fluminense fez o gol pouco antes dela. Então, assim, o Rogério teve pouco para fazer ali, para corrigir, mas conseguiu, teve oportunidade. O Patrick tinha ali a bola do jogo, já estava muito cansado. Aliás, o Patrick foi um dos caras que sentiu, não foi só ele. Então, antes que falem, o Rogério recuou o time, não. O time estava muito cansado. Está muito cansado. São partidas seguidas e o próprio Rogério falou na coletiva, não adianta só colocar moleque no lugar do titular, você tem que ensinar, não é assim. Então a contusão do Léo é dramático, é triste. Mas o Luizão foi bem, não quer dizer nada. Foi bem agora, ainda vai oscilar, e daí você tem uma zaga um pouco mais instável. O Jandrei a gente não sabe, terça-feira pode vir uma bomba aí na Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, então tudo é muito complicado, mas é isso. É o São Paulo, e a gente só faz esses alertas porque muitas vezes o torcedor não sabe e acaba condenando um trabalho que até o momento vem sendo muito bem feito. Dito tudo isso, e lembrando que a gente enfrentou ainda, né, o saudosismo Ganso, né, porque muita gente tem o saudosismo com o Ganso, e também Cano, quer dizer, o time do Fluminense, um bom time. Gabriel, o que você achou do jogo? O que você viu? O que você achou que foi destaque? Foi necessária mesmo aquela correção de tirar o Patrick? O menino Patrick, que estava na lateral esquerda ali, acabou sobrecarregando o Léo. O Léo teve um começo de partida muito ruim, pelo menos foi minha impressão, mas talvez em função dessa sobrecarga. Enfim, o que você viu do jogo e o que o São Paulo poderia ter feito, de repente, diferente? Sim, cara.
depois da escalação, na verdade, antes da escalação, já era um jogo que era sabido da dificuldade da partida. Qualquer um que esteja acompanhando o Fluminense um pouquinho, né, sabe o quanto o Fluminense vem jogando bem, vem crescendo, vem tendo um bom repertório de jogadas até, né? A gente falou isso também bastante no pré-jogo ali. É um time que sabe sair jogando, obviamente, né? Um time treinado pelo Diniz, mas é um time que também agora tem opções em contra-ataque também, tem jogadas ali um pouco mais verticais, um pouco mais rápidas, de definição um pouco mais rápidas, e isso vai aumentando um pouco o repertório do time. A gente também chamou a atenção no pré-jogo a qualidade que esse time tem para bolas paradas, né? Jogo aéreo. Então foi exatamente o gol que o São Paulo acaba tomando, né? Ainda mais que era um momento que você já não tinha o Léo, apesar de ter o Luizão, mas era um time jogando com 2 zagueiros em vez dos tradicionais 3. Você já não tinha o Miranda, você não tinha o Caleri, você tinha algumas opções a menos ali para o jogo aéreo. Hoje o São Paulo não era um time tão alto assim, né? Era um time com menos qualidade ali defensiva no jogo aéreo. E assim, com essas dificuldades todas, você foi enfrentar o Fluminense com mudança de formação. Eu não lembro qual foi a última vez que o São Paulo jogou sem 3 zagueiros, não recordo. Achava que tinha sido contra o Atlético Mineiro, né, mas eu estava errado. O São Paulo jogou com 3 zagueiros naquela partida. Não lembro, hoje foi uma linha de 4 ali normal. Um desses jogadores dessa linha de 4 estava estreando no profissional, não tinha tido nenhuma partida, nenhum minuto, nada. Era um garoto estreando ali. Você pega o Igor Gomes, abre ele do outro lado, o Thales voltou contra a Católica, depois de um mês sem jogar, e foi titular contra o Atlético Mineiro, entrou pouquíssimos minutos contra o Palmeiras, hoje titular de novo, jogando ali por dentro ao lado do Pablo Maia, foi importante no lance do gol. O Éder ganhando uma nova oportunidade como titular sem o Caleri, cai muito. O Éder não voltou a uma fase ali, tecnicamente bem inferior ao que a gente precisa. O Patrick está claramente cansado. A gente pega alguns jogadores vendo do estádio, Igor Gomes, Patrick, tinha mais gente, não vou lembrar agora quem que era, não lembro se era o Calério, não vou lembrar, mas jogadores que botam a mão no joelho abaixo. O Igor Gomes chegou a ficar sentado antes de um escanteio. Os jogadores são realmente muito desgastados, isso pesa muito no segundo tempo, e a formação escolhida pelo Rogério hoje, o Caleri não jogar hoje o jogo todo, passa por isso também. Você pega todo esse contexto, bota o contexto do Fluminense, que jogou 2 dias antes, que foi uma terça-feira, que só está jogando uma competição, não teve, enquanto o São Paulo estava jogando com a Católica, o Fluminense estava treinando a semana inteira, recuperando os jogadores. E você ainda tem um cenário de perder duas dessas peças no primeiro tempo. O Jandrei é importante para a saída de bola, hoje o Thiago Couto não foi tão bem na saída de bola, então o São Paulo perde um pouco disso. Você perde um zagueiro que tem essa saída de jogo, por mais que o Léo não tenha. Léo e o Diego hoje, na verdade, não foram tão bem ali em lances pontuais. Cara, é uma catástrofe, é um cenário muito ruim. Você sai atrás ainda. Então, assim, de positivo, você tem a recuperação do time, você tem o São Paulo voltando a uma linha de 4 e mantendo seu estilo de jogo. O Patrick Lanza, né, o estreante, o lateral, sai. Não era uma partida catastrófica dele, tá? Por mais que não tivesse, não tá muito bem, tudo mais, mas não era uma partida catastrófica, só que o São Paulo perdeu muita força ali pelo lado esquerdo. O Patrick, a gente falou muito, o Regis, né, o aspirante SPFC, pode falar disso muito melhor, mas ele é um jogador com muita qualidade técnica, uma boa batida de bola, ele tem qualidade, se necessário for, para sair da lateral e construir o jogo por dentro. Ele é muito qualificado nesse sentido com a bola no pé. Ele não é tão bom na recomposição e ele não é tão forte fisicamente, né? Se a gente comparar com o Wellington, que foi o outro lateral que subiu, o Wellington chega muito mais maturado, digamos assim. Então, e aí 2 coisas. O Thiago me deu uma impressão até, eu esperava menos dele com os pés, tá? Sei que ele não foi tão bem, mas assim, eu notei uma coisa assim que em determinados momentos ele bateu com a perna direita, outros com a perna esquerda, com a mesma tranquilidade. Diga assim, ele tem habilidade. E do Wellington me preocupa, né? Porque nós temos o Reinaldo machucado, e aí o Wellington, que deveria descansar esse jogo, provavelmente também por desgaste. Outro cara que me preocupa é o Diego Costa, e outro é o Igor Gomes, que você citou aí. Então a gente já perdeu o Léo, a gente perdeu o Jandrei, sabe-se lá por quanto tempo, e em que condições agora com as decisões. E a gente pode perder um Diego, a gente pode perder um Igor Gomes, e a gente pode perder um Wellington. Se perder um Wellington, o Patrick não está pronto, né? Mas enfim. Então, e aí só sobre justamente sobre o Patrick, o São Paulo perdeu essa força do lado esquerdo. O Patrick, não sei se ele estava tímido, se ele estava muito preocupado em não deixar espaço. Menino, né?
O Patrick Lanza, o lateral. Não sei se ele está muito preocupado, mas ele não conseguiu criar jogo com o Patrick Pantera. Veterano. Pantera exato. Tá. Isso, exatamente. E aí eu acho que o Rogério o tira, primeiro observando isso. São Paulo perdia força do lado esquerdo e é o principal lado do São Paulo. E segundo, porque ele aproveitou a parada, porque ele foi obrigado a fazer a substituição do Jandrei. Então acho que ele emendou ali, porque o Thiago Couto e o Wellington começam a aquecer ao mesmo tempo. Quando o Rogério percebe que o Jandrei vai precisar sair, ele coloca o Wellington para aquecer junto e coloca logo em seguida. Não sei se o Patrick sairia caso o Jandrei permanecesse em campo. Não sei não, eu arriscaria dizer que não sairia. Então tem todos esses componentes. O Wellington entra, o São Paulo melhora ali pelo lado esquerdo, começa a desafogar um pouco, mas também preciso reconhecer um pouco dos méritos do Fluminense, né? É um time que o São Paulo não enfrentou. Não o Fluminense em si, mas as características do jogo do Fluminense não enfrentou com ninguém no ano, absolutamente ninguém. Enquanto o São Paulo jogou 200 vezes contra o Palmeiras, e tem mais uma ainda, um estilo de jogo do Fluminense não pegou em nenhum momento. Muita gente no setor da bola, muito toque de primeira, muitas vezes marcação-pressão, né? O Fluminense hoje, o UOL colocou, né, na live que eu fiz lá, as estatísticas, foram 9 desarmes, só que desses 9 desarmes, o Fluminense acho que o 6º time que mais desarma no campo de ataque. Marcação, pressão, você não tem que passar jogando, muitas vezes tem que estourar a bola volta o Fluminense, até o gol do Fluminense o Paulo não conseguia sair jogando, o São Paulo era muito pressionado, mesmo quando o Fluminense não tinha esse desarme, era chutão para cima, estourão, volta o Fluminense, rebate a bola, Fluminense, e aí quando eles iam construir de trás, é muita opção de passe, é muito passe rápido, o Ganso fez uma boa meia hora de jogo para dar essa dinâmica, o André... Eu ia te perguntar dele, os toques dele de primeira, e às vezes umas viradas. Muito bom. E o André, qualidade ele tem, né? O autor do gol e o autor da assistência, né? Do gol do Manuel, e o autor da assistência, entre aspas, do gol do Igor Gomes, do gol do Luciano, cruzamento do Igor Gomes. Para mim foi o melhor em campo. Quem? Também distribuía o André, do Fluminense, o volante. Vinha buscar o jogo muitas vezes, era o jogador, principal jogador que arrastava a bola, então assim, fechei as opções de passe, beleza, só que eu deixei o meio aberto, porque eu saí fechando só o passe, ele caminhava bem, ele conduzia muito bem a bola, ele tem muita qualidade. Assim, São Paulo ficou um pouco preso nesse sentido, não conseguia escapar, o Fluminense impôs essa pressão, teve algumas oportunidades, na verdade muito mais a do Cano, né, num lance que o Léo não percebe que o Cano está atrás dele, também ninguém se comunica ali dentro de campo, que é um problema, né, o Cano perde a oportunidade, o lance da contusão ali do Jandrei, e o Fluminense ele acaba mantendo esse domínio territorial, ainda que sem tantas oportunidades claras, sem tantas finalizações, mas impediu o São Paulo de sair jogando, impediu o São Paulo de imprimir o seu ritmo, que é a grande vantagem do São Paulo no Morumbi. O São Paulo toma o gol, o Rogério corrige também a alteração, o São Paulo passa a ter mais força pela esquerda, começa a soltar um pouco mais, começa a criar um pouco mais de chance, equilibra a partida e consegue ser efetivo nas oportunidades que cria. Primeiro com o Igor Gomes cruzando e o Luciano cabeceando, segundo com o Thales ali recuperando. Esse lance ele é muito emblemático, o segundo gol, porque o São Paulo tem um lateral, o Luciano vai rápido pro lateral, dá a bola pro Rafinha, o Rafinha bate com alguma velocidade. Não é imediatamente depois, mas o Luciano recebe essa bola do lateral do Rafinha com um pouquinho de espaço. E às vezes é o suficiente para você ter esse espaço, para você ganhar um pouquinho de campo, trocar um passe melhor, não deixar o adversário se organizar com tanta calma e você conseguir construir a jogada. Thales, muito inteligente, muito esperto, fazendo essa infiltração que ele fazia muito bem na época do Crespo, né? Ele era utilizado muito para esse papel de infiltração pela direita, percebe a bola, ataca ali o espaço, o Fluminense com uma linha de defesa bem alta, e aí o que a gente cobra, muitas vezes a gente cobra do Igor Vinícius, muitas vezes a gente cobra do Wellington, hoje a gente pode cobrar muito do Patrick, o Patrick é o autor do gol nesse mesmo lance, que é a tomada de decisão e a execução. O Thales foi perfeito, ele poderia ter ido para o gol, mas ele levanta a cabeça, ele vê que tem o Patrick chegando no segundo pau. Ele primeiro levantou a cabeça, ele sabe que ele tem essa opção de passe. E segundo, ele executa, o cruzamento é perfeito. Não é que ele vai tocar pro Éder, erra o cruzamento, o Patrick vai lá e salva a bola. A bola era pro Patrick e a bola chega pro Patrick em boas condições. O Fábio estava no outro canto, não tinha ninguém acompanhando o Patrick depois dessa infiltração e o São Paulo consegue virar a partida. A gente teve o Patrick, o autor do gol, além dele perder a chance de matar o jogo, no pior momento do Fluminense na partida, que o São Paulo faria um 3-1 ali no segundo tempo, provavelmente encaminharia uma vitória, o Patrick no primeiro tempo teve 2 bolas só para rolar para trás
em que ele não rola para trás, ele dá um cruzamento meio aleatório, demora para definir a jogada, que acabam pesando. Você compara com esse lance do Thales, às vezes a diferença de sair um gol, de sair uma jogada e um lance morrer e não vir absolutamente nada. O Wellington teve um cruzamento que eu considero um bom cruzamento, mas que passa no vazio, porque ele para e ele cruza rasteiro para trás, né? Isso ainda no primeiro tempo. E a bola passa, 2 jogadores de São Paulo passam ali, mas eu vi o lance muito rapidamente para saber se ele deu passe muito para trás e tal, mas surpreende não apenas a defesa do Fluminense, mas infelizmente também o ataque de São Paulo, né? Mas foi uma jogada já mais trabalhada, assim. Mas o Thales me surpreendeu. Ele também faz um arremate, né? Que ele vê uma oportunidade, chuta a bola passa um pouquinho ali. Ou seja, precisa melhorar. Aquela bola tem que ir no gol. Aquela bola tem que ir no gol. Não precisa fazer o gol, porque eu entendi. Chute do cara. Mas eu entendi. Não foi tão longe assim. Uma pena que não foi pro gol. Mas é isso. O cara teve a confiança de bater ali, bateu, não teve. Teve a confiança de levantar a cabeça e bateu assim. Tem que acertar mesmo o chute. O Thales ele tem se mostrado, pelo menos assim, de novo, é um recorte muito curto, tá? Mas ele tem se mostrado que ele pode ser entre aspas, um reforço para São Paulo, porque é impressionante como ele não tem sentido as partidas, e mais do que não sentir as partidas, né? É impressionante como ele tem mostrado tranquilidade e maturidade, o Thales. A bola cai no pé dele, é tranquilo, levanta a cabeça, distribui o jogo, aparece. Esse lance, para um moleque que tá voltando agora de contusão, que tem 30 jogos no profissional, não sei quantos jogos no Thales profissional. Até fiz essa brincadeira, depois eu vou perguntar para o Ale, cobrem a gente aqui nas redes sociais, se o Ale também tiver vontade de ler. Redes sociais, quando o Gabriel fala redes sociais, ele fala, cobrem a gente no Twitter, que é a única rede social que ele tem. Exatamente. Então, assim, eu até tenho Insta, mas eu sou uma negação no Insta ainda, eu quero melhorar isso. Mas quando ele tá falando isso, cobre a gente ou aqui, ou lá no Instagram. A menos que o Ale não queira fazer esse tipo de levantamento, não esteja muito afim. Mas tudo bem. Mas o São Paulo hoje usou diversos jogadores da base. O Razan lembra bem que terminou com 7 jogadores da base em campo. Desses 7... Não por escolha. Sim, muitos deles não por escolha. Ainda usou, ao longo do jogo, usou o Patrick, essas coisas. Enfim, se você colocar essa molecada toda e somar a quantidade de jogos que eles têm no profissional, deve dar menos jogo do que o Ganso teve pelo São Paulo. Vou pegar um jogador que está lá do outro lado agora já faz muito tempo, né? O Ganso ficou ali, foram 3 anos e meio no São Paulo. Assim, esse é o tipo de experiência que a gente tem. O Thales está um pouco nesse jogador. Ele subiu mesmo ali ano passado, né, com o Crespo, começou a ganhar algumas oportunidades. Esse ano já se machucou, teve uma contusão, voltou, ficou um mês fora também, acho que era tornozelo com ele, né? E ele sai ali na cara do gol, levanta a cabeça, executa bem. Então ele tem se mostrado realmente um jogador que pode ajudar muito o São Paulo, mantendo esse nível de maturidade, tranquilidade, se encaixando bem no estilo de jogo do Rogério. Precisa ganhar um pouquinho mais de corpo, precisa melhorar um pouquinho a marcação, mas é um jogador que tem se mostrado útil, porque assim, o São Paulo tá perdendo jogador atrás de jogador. Você falou no começo do vídeo de contusão, o Léo aparentemente foi muscular, né? Mas é ali agora a terceira do ano, nós estamos agora no meio de julho, a terceira do ano. Teve uma do Colorado, que não fez pré-temporada, né? Um jogador que veio contratado. Teve o Reinaldo no jogo do Atlético Mineiro, semana passada, e hoje teve o Léo. Já tem idade, a gente tem que lembrar isso. O Reinaldo já tem mais idade, é mais esperado que aconteça com um jogador de mais idade num calendário brasileiro, e agora com o Léo, que está numa sequência. O Diego ainda teve um descanso. Você lembra quando o Diego teve um descanso e a gente ainda falou, putz, o Léo não teve? E nem foi um descanso tão grande assim, você lembra disso? Foi agora pouco. O jogador. E assim, gente. É o mesmo jogo do Léo. E aí. Desculpa. Do Diego, é o mesmo jogo. Eles ficaram fora do jogo do Atlético Mineiro, né? E aí eu quero só lembrar uma coisa, assim, e isso é muito importante, tá? Mas teve um jogo que descansou. Não é joguinho eletrônico. Não adianta descansar uma partida, claro que ajuda, mas não é uma partida que vai fazer o cara voltar de carinha triste para sorrisinho, para quem joga futebol eletrônico antigo, né? Esse é um ponto muito importante. Esse é um ponto muito entendeu? Importante. Então, assim, tirar o cara de um jogo, ele não zerou. Exato. Então, assim, é uma coisa que a gente fala que não é tão fácil de cumprir. Principalmente para um cara como o Léo,
que jogou uma sequência impressionante. O Rogério citou a sequência, acho que foram 13 jogos seguidos, muitos deles, não todos eles, praticamente quarto domingo, e o Léo jogando, o Léo muito intenso, o Léo tem essa condução. Então, o nível de exigência, porque é um jogador que vai pegar a bola e vai sair, e vai levar a bola para o ataque, vai voltar, e tem muita pressão, e às vezes vai jogar uma partida sobrecarregado, que jogou partida em que o São Paulo estava com 8 em campo, e o cara tá lá, entendeu? Mesmo, eu comentei isso hoje do Igor Gomes. O Igor Gomes, às vezes ele é primeiro volante, às vezes ele é segundo volante, às vezes ele é meia, às vezes ele é lateral, às vezes ele é tudo isso, porque o São Paulo tá com 8 em campo, entendeu? Então, assim, todos esses jogos fazem parte do histórico de um jogador, que não é uma partida que vai deixar fora, que vai resolver. Você precisa ali, mas como fazer? Nesse momento não tem solução. Mas é importante frisar, isso não é fruto da irresponsabilidade que a diretoria teve no ano passado, e essas lesões todas aconteceram, e a maioria musculares, em função de uma preparação errada. Não, a rodagem foi correta e por muito azar que o São Paulo teve, foram lesões por pancada. Se a gente tivesse essa quantidade de lesões por pancada na temporada passada, o São Paulo tinha caído de divisão. É só para vocês entenderem o tamanho do problema. Tá? Então o Rogério agora ele está ficando cada vez numa situação mais difícil, cada vez a gente está tirando mais Rogério, tá conhecendo um Rogério que muita capacidade de se adaptar. Também é verdade que é uma qualidade que o Fernando Diniz parece estar mostrando alguma evolução do trabalho que ele teve no São Paulo, lá no Fluminense. No Fluminense ele está fazendo um bom trabalho, com alguns pontos que o Gabriel levantou que aquele não tinha, né? Mais verticalidade, essa coisa toda, talvez até em função de jogadores, enfim, não sei, mas também é um trabalho melhor. Mas assim, o que o Rogério está fazendo, com o elenco que ele tem e com a capacidade de enfrentar algumas coisas que a diretoria faz, porque eu não conheço ninguém com o cacife que o Rogério tem, né, a diretoria simplesmente não pode demitir um cara desse tamanho, dessa envergadura, que conhece tão bem o São Paulo e que quer mais do que tudo resgatar aquele São Paulo que a gente conhece. Então, todo esse conjunto faz do Rogério um cara muito forte e que precisa ser constantemente defendido, porque a chave vira muito rápido quando a gente fala de torcida, né? Hoje já tinha gente, obviamente, normal. Torcida, não, Léo, também, ainda bem, reforço, não sei o que, não é reforço. É muito ruim perder um jogador como o Léo. Se perder um Diego é muito ruim. Se perder um Jandrei é muito ruim. Mas o Thiago lá até que foi bem. Foi bem. Fez uma defesa importante. Aliás, antes do gol, faz uma defesa dificílima. Antes do gol. Segundos, né? Porque o escanteio que acabou gerando o gol foi numa defesa muito difícil que ele faz. Né? Então, assim, mas não é o Jandrei, e mesmo o Jandrei já é ali, né? Um cara que briga e tal, mas o Jandrei é aquele cara que classificou a gente contra o Palmeiras, pegando 3 bolas difíceis e 2 pênaltis, sabe? Então, tudo isso pesa e tudo isso cai em cima do Rogério. E uma coisa que o Rogério falou em cima do que o Gabriel estava dizendo, de garotos de base, o Rogério falou, cara, não adianta, isso ele falou na coletiva hoje, não adianta eu pegar um menino da base, que é da posição, e colocar para jogar. Você tem que ensinar um monte de coisas para o menino. E não é nem por ser menino de base. Se você traz, às vezes, um jogador de outro time e tal, já tem uma adaptação natural ali. Mas quando você fala de um garoto tem uma coisa que o Gustavo Oliveira falou, que teve uma época que a base do São Paulo, a gente treinava muito para ser foca, né? Porque o garoto, você está ali para desenvolver as habilidades dele, né? Só para explicar o que ele quis dizer com isso. E muitas vezes ele não tem tanta disciplina tática, ou não tem nem o corpo tão formado assim. O São Paulo melhorou essas condições de lá para cá, né? Nessa questão da base, preparou, tanto que a gente está falando aqui do Thales Costa, a gente pode falar do Gabriel Sara, a gente pode falar do Igor Gomes, que são jogadores que mostram muita maturidade tática, que é uma coisa incomum de se ver em garotos de base. Ainda assim são garotos, eles vão ter falhas, eles vão oscilar, às vezes eles têm uma responsabilidade que não deveriam ter, porque eles são a maioria ali para conduzir o time com uma pressão absurda que é jogar com a camisa do São Paulo, mas estão correspondendo. Por isso que eu tenho muito medo quando mexe em Cotia, tenho muito medo quando essa diretoria mexe em Cotia, porque assim como quando o Rogério reclamou da água na piscina, a gente só vai ver efeito de colocar água na piscina daqui a um ano. Uma coisa que acontece na base, a gente vai ver daqui a 2, 3 anos e a gente nem vai lembrar mais quem foi o responsável. Mas a base é o que vem segurando o São Paulo há muito tempo. Né? Hoje a gente depende deles, só que a gente vai ter uma sequência muito difícil. Então, o Léo a gente não consegue nem arriscar. Falando para mim, quanto tempo você acha que o Léo fica fora? Não sei, cara. Uma lesão muscular,
pode ficar Pelo 2, menos 3 3 meses. semanas. Então, Pelo menos 3 semanas, e assim, partindo do ponto das 3 semanas, a gente está falando aí de perder a ida da Copa do Brasil e a ida e a volta da Sul-Americana, pelo menos, né? que é contra No o mínimo. Ceará. Que No o primeiro mínimo. jogo é dia 4 contra o Ceará, É isso. e aí o São Paulo decide fora, ou seja, já é uma partida difícil, o Ceará já é um time. Aliás, O é jogo é até 3. aquela brincadeira da Zica, né? Era o único time que o São Paulo podia pegar, acho que você fala isso no vídeo, né? Que o São Paulo ia decidir fora de casa, e foi justamente o que o São Paulo pegou. Sendo que pode pegar uma pedreira na Copa do Brasil. E se pegar uma pedreira, o Luizão pode dar conta do recado. Ou sempre tem aquele Cara, cara que fala. todos os jogos são pedreira também, óbvio. Pegar o É, Flamengo é mais difícil do que, teoricamente, do que pegar o América. Mas assim, cara, desculpa, sim. é difícil. Mesmo a América, assim, eu entendi o que você quis dizer, mas eu tô falando, é que pegar o próprio Fluminense Sim, tá, sim, sim, né? sim. O Fluminense, o Flamengo e o Corinthians são um pouquinho piores do que alguns desses outros times, né? Em função até da qualidade, da fase em que vivem, ou mesmo no caso do Corinthians, da rivalidade, né? Porque você pega a Copa do Brasil contra o Corinthians, você perde uma Copa do Brasil contra o Corinthians assim, né? O que você fez contra o Palmeiras é apagado da história. Já fala, lá, vagabundos, lixo, técnico pode. Você percebe como é muito difícil defender que um trabalho bem feito está sendo bem feito e que a gente tem que colocar o contexto das contusões e tudo mais. É isso. Hoje, todo esse contexto entrou em campo e ainda assim, com todo o São Paulo esfacelado, o time conseguiu mostrar muita força e teve algumas oportunidades até para matar a partida. E que fique muito claro. Muita gente vai falar assim: no segundo tempo o time recuou. Não é que recuou, o time cansou. Mas cansou porque o time está esgotado. E está esgotado não é porque é vagabundo, não é porque treina menos, é porque é ressorte, não. É porque o São Paulo tem um dia de regenerativo, um dia de treino mais ou menos, já é jogo. E tá assim, sem ter rodagem, não tem condição. Sabe, tá colocando moleque que nunca jogou ali, então tem até essa questão do entrosamento, do jogador que ainda não percebe, que não tem aquela malícia, ou mesmo entra e sente um pouco, e é normal que sinta, sabe, não, o Elinho estreou contra o Flamengo e fez um golaço, tá, mas o jogo dele nesse jogo de estreia foi terrível, o gol foi bonito, lindíssimo, chute de fora e tal, mas o gol não traduziu o que foi ele em campo. E o Elinho é um grande jogador, assim como a estreia do Antony, a gente pode pegar enfim, vários exemplos. A Só, exceção, né? Quando o cara se destaca, mas vai. Só ainda do jogo de hoje, assim, importante ressaltar algumas coisas. A primeira delas, Luciano fez mais uma boa partida, voltando a ser aquele Luciano que busca a bola, o próprio gol é um exemplo disso, ele vai lá, busca a bola lá na altura do meio de campo, constrói a jogada de trás, é o Thales quem se infiltra, aproveitando até esse recuo, né, o espaço que é criado. O toque que ele dá, né? Esse Luciano a gente já falou várias vezes. Esse Luciano ajuda. Hoje ele teve lá o pitzinho dele, tomou cartão amarelo, num lance que obviamente não era pênalti. Ele vai lá, reclama, aquela história toda, mas tudo bem. Mas esse Luciano, tecnicamente, focado, não só em boa fase, mas a movimentação mesmo e a coletividade, esse cara ajuda. Esse cara com dinamismo, esse cara ajuda. É outro cara que pode ser considerado um reforço, né? Se a gente está falando do Thales, né? Mas é um cara que pode ser uma dupla muito importante para o Calera, ainda mais na fase do Nestor. O Luciano tem ajudado sem bola. O Luciano fez falta hoje no segundo tempo. Então. E do Éder, né? O Éder também não está jogando bem, né? Então, assim, é um jogador importante e você tendo agora. Quarta-feira, né? Hoje foi o último dia com a janela fechada, hoje o último jogo com a janela fechada. A partir de quarta-feira, o Marcos Guilherme já deve estar à disposição. Cara, não é difícil, eu fico feliz de ver o São Paulo mantendo um bom padrão de jogo, mesmo com uma linha de 4, né? Ainda que quando tem a bola, o Rafinha vira ali um zagueiro para construir aquela história toda, mas porque dá opções para o Rogério. E aí, com o Marcos Guilherme, eventualmente você pode ter um meio de campo com Gabriel Neves e Igor Gomes, você pode ter um Patrick ali pela esquerda e um Marcos Guilherme pela direita, com Luciano e Calleri na frente. Você ganha opções, você dá alternativas para o treinador, porque outros jogadores responderam bem. Rafinha consegue responder bem. Quer um Igor Vinícius para ter um pouquinho mais de velocidade? Tudo bem, dá para fazer. Para fazer uma série de 3, dá para jogar com os dois, eventualmente, dá para fazer também. Dá para encostar o Marcos Guilherme, puxar ele como ala, liberar o lateral esquerdo, como o São Paulo tem feito, né? Faz uma saída de 3, um dos alas, um dos meio-campistas você puxa como ala, o outro lateral você empurra um pouco mais para frente, você tem essas alternativas de jogo para o Rogério. Hoje, é importante também a gente entender, a gente já falou isso aqui,
a partir do momento que você queima dois momentos de alteração, porque você tem 5 alterações, mas você só tem 3 paradas, além da parada do intervalo. A partir do momento que você queima 2 delas no primeiro tempo, o jogo ficou muito curto, porque ou você mexe no intervalo e o São Paulo vai para o intervalo ganhando, não faria sentido você mexer tanto assim para o time que se encaixou depois da entrada do Wellington, e virou a partida e equilibrou o jogo e parou de dar tanto domínio para o Fluminense, não fazia sentido você mexer tanto ali, e depois você só tinha uma mexida. Também não dá para mexer todo mundo, sair correndo, troca agora, desesperado, porque eu só tenho mais para trocar. E aí o São Paulo acabou morrendo com uma alteração por causa disso. Eu acho que o Nicão entraria hoje. Principalmente depois do gol de empate ali, entraria, só que aí toma o gol de empate, o Rogério já estava com as alterações feitas, não adianta trocar todo mundo, não funciona, não, tem que mexer aqui desesperadamente, não funciona. Então assim, o jogo também ficou curto de opções para o São Paulo, não só no banco, muitos jogadores machucados, né, menos opções, hoje o Reinaldo já não estava, entrou o Wellington, o Patrick estreando, né, então menos opções, mas essa circunstância, esse contexto terrível de você ter um time, todo as contusões acontecendo, tudo no primeiro tempo, né? Uma margem de tempo ali um pouquinho depois, que acaba tendo que tirar um, tira o outro. E o goleiro sai ao tomar o gol, né? Quer dizer, é um cenário muito complicado, né? O goleiro sai ao tomar o gol e o Léo sai depois de fazer o gol, né? O Luciano faz o gol. Então. Só uma observação, né? O Caleri, eu sei que é um dos que estão com o terceiro amarelo para a próxima partida, não é? Patrick também. Patrick também. Então, Patrick e Caleri. Então, dentro daquela condição que o Rogério tem quando ele vai escalar, que é ver quem está ali, na mínima condição de fazer uma partida, ele ainda tem esses desfalques por cartão, ou seja, esses descansos obrigatórios, né? Que não tem condição ali de contar com os jogadores, são mais desafios para o São Paulo, que está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, e já começa a ficar um pouco incômodo ali a posição, porque, de novo, uma coisa que o Gabriel falou e que a gente sempre lembra aqui, o São Paulo produziu mais do que os pontos traduzem na tabela. Sim, então o São Paulo deveria estar numa colocação acima, assim como Fortaleza, não é só o São Paulo, só que agora está nessa situação, já tem alguns jogos ali e... Em termos de desempenho, sim, mas você começa a olhar a tabela, você começa a ficar preocupado, né? Porque Deveria, mas a sequência do São Paulo é muito difícil, né? Agora na temporada, o São Paulo, quando teve uma sequência mais acessível e só de Campeonato Brasileiro, jogou para pontuar muito bem, pontuou muito aquém, e esses pontos começam a fazer um pouquinho de falta. Se São Paulo tivesse aí pelo menos 3, 4 pontos a mais, era outro clube, era outra briga, era tudo completamente diferente. Eu estou falando só de 3, 4 pontos. 3 pontos já colocava ele na 7ª, mais colado, né? Na galera ali. Era ali. Basicamente 2 jogos, só dois, que você empatou, que você ganharia, ou um pouco mais, se você quiser dar aqueles 3 pontos, jogo contra o América, em que você foi muito mal. Mas o São Paulo teve. Mais 2 pontos, hoje mais 2 pontos que o São Paulo tem, acho que levaria nessa condição de 7º. Eu não sei nem mais 3, mas 2. Bem, mas é mais olhando o bloco que está ali logo abaixo do Atlético Mineiro, que agora assumiu a liderança, o Palmeiras joga amanhã. Então, e era uma rodada boa, né? É uma rodada acaba que ficando um pouco preocupante, porque vai ficando o elenco com contusão. O São Paulo agora tem Internacional, jogo muito difícil, time que está acima, fora de casa, depois tem um Goiás, e esses 2 jogos são com intervalo de 3 dias, né? Já vinha o Palmeiras, né? Palmeiras quinta, jogo domingo, jogo quarta, jogo sábado, é tudo 3 dias. Quem não machuca tem esse desgaste natural, aí você tem que trocar o elenco, agora tem Caleri e Patrick suspenso, já machucaram mais alguns jogadores, é muito complicado, cara, e é o único reforço que você teve confirmado à disposição, porque também já veio fazendo essa pré-temporada, entre aspas, enquanto a janela não abria, é o Marcos Guilherme, é o único ganho que o São Paulo tem no momento, vai ter que ver também questão de entrosamento e tudo mais. Então, assim, você tem Internacional, Goiás, aí já é ida da Copa do Brasil, você não sabe quem você pega, você não sabe onde é o jogo, começa depois o retorno, Atlético Paranaense, Sul-Americana, Flamengo, Sul-Americana de novo, cara, é muito difícil, não tem sossego, e aí o São Paulo agora vai precisar fazer alguns pontos, mesmo que não jogue tão bem. Como que faz isso? Não dá para você combinar isso daí, né? Então, é uma questão muito de torcida, tem que melhorar a eficiência, tem que ter a eficiência que o Thales teve hoje, teve uma oportunidade, na verdade 2, né? Uma ele acabou não acertando o gol, mas a outra, que era mais clara, deu uma assistência muito boa, o Patrick fez o gol. Mas assim, de novo, não acho pouco quando o time
vai bem mesmo diante dessas circunstâncias. O São Paulo se reajustou em campo, o São Paulo procurou alternativas, o Rogério fez a leitura correta do jogo, melhorou a equipe com as alterações. Aliás, hoje ninguém vai falar que ele melhorou a equipe percebendo que o Patrick não estava entregando aquilo que ele precisava em relação à profundidade, a gerar jogo ali pela esquerda, né? Troca no primeiro tempo para corrigir uma coisa que é raro em técnico fazer isso. Tô corrigindo um negócio aqui. E no segundo tempo que ele foi corrigir o lado direito, primeiro ele corrigiu o lado esquerdo. Quando ele foi corrigir o lado direito, infelizmente, ele anunciou a substituição que corrigiu o problema que ele diagnosticou ali do lado direito, mas ele toma o gol pouco antes. Já estava ali os jogadores, já tinha placa, a gente já sabia quem ia entrar, só que não deu tempo, cara. Não estou dizendo que não tomaria, não, porque também tem circunstância e tal, mas eu estou dizendo, ele fez porque estava tendo ali uma pressão, ele identificou isso e ele fez a troca, só que é a circunstância do jogo. O Thiago Couto faz uma belíssima defesa, tem que ressaltar isso de novo, vem um escanteio, a defesa corta, mas a bola volta para o Fluminense, meio parecido com o que aconteceu e com o gol de São Paulo também, né? E aí, na segunda oportunidade, não teve jeito. Teve gente falando, o Thiago Couto estava mal posicionado, nem achei. Porque o cara vai armar o chute, ele tá indo quando ele tá voltando, é muito rápido. Não tenho muito a dizer do gol que ele tomou. Então, e em relação ao gol, né, é impressionante, algumas semelhanças com o gol que a gente tomou do Palmeiras, né? De novo, mesmo lado, o Rafinha não encurta o espaço. Contra o Palmeiras ele até encurtou um pouquinho, mas ele dá completamente. O Scarpa tem essa qualidade na batida de bola. Hoje já era um jogador destro, que era o André. O cara traz ali a bola para fazer o cruzamento fechado. Assim, é óbvio, não são erros ali capitais, o erro que você deixa o cara sair cara a cara, mas ao longo do jogo, cara, e de novo, contra um time forte no jogo aéreo, tem que encurtar, tem que diminuir o espaço, tem que incomodar. Enfim, foi uma bobagem muito grande aquele gol de empate que veio pouco depois do Patrick perder a chance de matar o jogo. São pontos que você vai deixando, né? O Patrick faz o gol hoje, a gente estaria aqui falando provavelmente de um resultado excepcional que o São Paulo teve, poupando vários jogadores, apesar das contusões que teve. Como não é, a gente lamenta olhando para a tabela e agora vai aguardar o sorteio na terça-feira para saber o próximo adversário e ir para Porto Alegre e tentar começar a buscar parte desses pontos um pouco mais difíceis. Mas, de novo, não é um jogo catastrófico, eu acho que todo mundo entendeu isso, né? Não me pareceu que houve nenhum escândalo. Ai, meu Deus, empatou. O Alexandre Guiz, um adversário bem qualificado. O Alexandre Guiz colocou no Twitter dele, quem quiser procurar jogos da SPFC, ele indo pro metrô e a galera cantando hino. Acho que isso é bem emblemático. Tá aí. O espírito da galera e tal. De novo, gente, vamos entender o que é o São Paulo. Esse São Paulo tem muito cara de Rogério Ceni. Briga. Quando não dá para entregar na técnica, vai entregar na raça, na vontade. E isso eu falo para todos os jogadores, aqueles que têm simpatia da torcida e aqueles que não têm. São Paulo está sim se esforçando muito e isso tem que ser reconhecido. É um elenco que não falta batalha, não falta luta, não falta briga, não falta em nenhum momento. É que a galera está cansando mesmo porque não tem mágica, não tem mágica. Né? Assim como aconteceu em outros tempos, é um elenco curto. São Paulo não tem condições de montar um elenco muito mais robusto e teve mais condições do que é o normal por pancada. Também tem muito azar. Gostaria muito de ver o Rogério trabalhando numa temporada mais tranquila, sabe? Ainda bem que renovou, a gente deve ver isso. É isso. Então a gente vai. Terça-feira, sorteio da Copa do Brasil, 13h30, e voltamos. Vai ser a melhor live da história, terça-feira, porque nós vamos já ter ali todo um prognóstico. Gabriel Perecini vai fazer todas as análises possíveis das dificuldades que esse adversário terrível que vai vir na terça. Já adianta, difícil. Então tá bom, tá aqui o primeiro prognóstico. Difícil. Não, já é difícil. Gabriel, qualquer que seja, porque nós vamos colocar o contexto que é o São Paulo, tá? A gente vai colocar o São Paulo sem Léo, sem Arboleda, talvez sem Thiago, sem Jandrei. Qualquer desses adversários vai ser difícil. Pode ser difícil Ultra, Master, Plus, ou pode ser difícil, mas difícil vai ser. Então, nós vamos ver aí o que o São Paulo pode fazer. Poremos. Então a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo aí. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.